Gente, algumas pessoas, deixa eu ver, Sabrina Fernandes foi removida da reunião por conta de algum problema técnico, por conta da gravação. Ele está gravando. Se alguém tiver o contato da Sabrina, eu recebi aqui o ícone de que Sabrina foi removida da reunião por conta da gravação da aula, algum problema técnico. Talvez não tenha autorização dela, não sei. Por favor, alguém entre em contato com ela, vocês devem ter grupo de WhatsApp, entre em contato com ela para verificar essa questão. Deixa eu ver, acho que não foi ela que entrou agora, não, né? Não. Gente, vamos. Daqui a pouco a gente dá início, tá? A aula em si. Temos alguns. Você já viu, né? Alguns avisos, né? Temos vários avisos, né? Eu tenho alguns aqui, a minha colinha, né? A minha pauta, né? Na verdade, para vocês, sobre algumas questões, tá ok? Enquanto isso, eu vou permitindo, né? Eu vou clicando, às vezes eu paro de falar um pouco, é porque eu tenho aqui que eu elaboro a permissão, tá? De vocês, né? Eu clico ali na permissão. Por favor, gente, só veja a questão da Sabrina, porque eu fiquei preocupada aqui, deixa eu ver. Que ela não entrou de novo. Alguém tente entrar em contato com ela, por gentileza, tá? Bom, que foi a única que o sistema disse que foi removida de forma automática, né? Eu vou voltar a falar um pouco, né, sobre essa mini pauta, né, antes do tópico da aula em si, tá? Sobre algumas questões que eu acredito que nessa semana todos os professores já tenham falado e eu vou repetir, claro, focando na nossa disciplina, né, de direito de famílias, tá? Bom, primeira questão. Boas-vindas, né? A primeira, boas-vindas novamente. Nós estamos reiniciando o bimestre e semestre letivo, né? E nós sabemos que foi alterado, né? Por conta da pandemia, nós tivemos já 2 semanas de aula remota e retornamos remotamente. Eu espero que seja, apesar de ser em ambiente remoto, eu espero que seja um ambiente rico e que todos nós consigamos estudar, ler, identificar as questões e as dúvidas, tá? Para que vocês consigam ter um retorno nosso também do professor, dado que é uma interlocução, né? Estou aqui com a nossa sala virtual aberta, sala virtual, tá? A sala virtual aberta. Então, eu dei para vocês como pré-aula, né? Eu estou olhando aqui agora, eu dei para vocês 2 vídeos, né? Que explicam, né? De uma forma sucinta. Claro, a Sabrina, que ótimo. Muito obrigada, viu, gente? Que explicam de uma forma sucinta a questão do regime de bens, que é o que a gente vai ver hoje. Vocês têm, bom, primeiro, em tese, nós vamos retornar presencialmente no dia 18 de maio, tá? Então, daqui uma semana, praticamente, nós retornamos presencialmente. A gente espera, vamos aguardar, vamos ver se realmente vai. Se for retornar presencialmente, como esse retorno, né? Ontem eu estava lendo
não era uma resolução, não lembro qual é a normativa do MEC, para que possa, uma sugestão para que as aulas possam retornar com um número restrito de alunos. Não sei se isso também dá certo, tal, enfim, não nos é dada por enquanto essa discussão, né, até porque a instituição é que verifica e decide, né, e vamos aguardar para ver. Então, em tese, gente, o nosso retorno presencial é dia 18 de maio, tá? É segunda-feira. Bom, outra coisa que eu sempre deixo claro para vocês, foram alguns alunos só que enviaram e-mail, mas vocês têm basicamente três canais básicos, tá? Fora as minhas redes sociais, vocês têm três canais básicos para me acessar como professor, tá? Vocês têm o chat ao vivo aqui, então agora vocês têm o chat, caso vocês tenham dúvidas durante a aula. Vocês têm a vocês têm o nosso e-mail institucional, tá? E vocês têm a sala virtual. Na sala virtual, tem como enviar e-mail para o professor, tem como enviar fórum para o professor, tem como enviar. Vocês, quando abrem a sala virtual, acredito que para vocês seja a mesma coisa. Quando abre a sala virtual, há um ícone que vocês podem mensagens para para todos do grupo ou para uma pessoa específica. Então, eu acredito que vocês consigam também enviar para mim. Eu acho até que deve ser pelo sistema Telegram, pelo ícone, parece que é o Telegram. Então, assim, vocês têm canais. Fora os meus canais, minhas redes sociais, para quem quiser acessar, né? No Face eu tô como Alessandra Varisco. No Insta eu acho que é isso também, que eu nunca lembro o meu Insta, né? E eu também tenho o canal do Profa Alessandra Varisco, né? Algumas não. As aulas eu também estou postando lá, tá? Então, vocês têm acesso às aulas, né? Já vou falar da gravação. A gravação da aula, depois de algumas horas, ou no dia posterior, já está disponível para vocês. Então, se hoje não estiver, até amanhã, essa aula de hoje, que já está sendo gravada, com todas essas referências antes, né, precedentes, já está sendo gravada para que vocês tenham acesso à aula. E aí eu vou inserir o link no nosso tópico videoaulas. Lembrem, gente, onde vai estar o link dessa aula de hoje? No tópico videoaulas, tá? E os slides vão estar no tópico slides das aulas, tá? Assim que essa aula terminar, eu já coloco os slides. Deixa eu ver, eu não coloquei. Coloquei até adoção. Eu coloco os slides das aulas. Tá, ok? Então, slides e videoaula vão ser colocadas para vocês hoje ou até no máximo amanhã. Inclusive, para que quem não tem dificuldade de acesso, estou vendo aqui que temos 29 pessoas aqui na nossa sala. E na sala virtual, lá na sala virtual, tem também algumas outras pessoas, né? Mais ou menos o mesmo número. O que acontece? Muitas pessoas não conseguem ter o acesso à internet de forma direta e imediata. Então, é claro, democracia, né, direito ao ensino de uma forma ampla, então vocês vão ter acesso à aula e surgiu alguma dúvida, ainda que não seja no meio da aula, mandem e-mail para mim ou mandem no chat, no chat da sala virtual, caso não seja agora, porque agora vocês vão ter o chat ou o áudio, se vocês quiserem ligar o áudio e me perguntar também, tá? Não há problema nenhum, tá bom? Então, eu falo isso, gente, para estimulá-los, caso vocês tenham dúvidas, me enviem. Alguns alunos mandam, tá bom? Deixa eu ver o que mais, da minha pauta. Bom,
plano de aula e o nosso trabalho, né, a audiência simulada. Então, vamos lá, vamos pensar. O plano de aula, em tese, ele já está aqui, né, eu já reconfigurei-o, porém, o, o, o plano de aula oficial, que é aquele que vocês abrem na própria sala virtual, vocês têm, né, o plano de aula oficial, esse ainda não foi aberto para que para que nós façamos as alterações. Então, eu só vou falar para vocês as datas prováveis das provas e audiência simulada. O áudio está oscilando para todos, gente? Deixa eu ver aqui como que eu estou. Não. Gente, o que que acontece? O que que eu pensei? Está cortando algumas palavras. O que será? Eu não consigo. Aqui também. Será que é o meu. Será que é o meu sistema? Para mim, eu não sei se é. Eu não entendo muito de tecnologia, tá, gente? Para mim, eu estou falando normal e eu não estou tendo nenhum delay. Então, eu não sei. Está cortando. Se eu sair da sala e retornar novamente, será que eu. Na verdade, eu fecho a sala, né? Se eu sair e retornar, eu acredito que eu fecho a sala, não fecha? Vocês sabem me dizer isso? Está dando para acompanhar. Tá, tá. Vamos ver como que a gente funciona então, gente, nesse sentido. Porque o meu receio é acho melhor não, eu não sair, né, Ricardo? É isso, né? Porque se eu sair, é capaz de eu ter que abrir novamente a aula, né? Bom, vou tentar então, tá? Vamos ver. Eu vou tentar falar devagar, um pouco mais devagar. Nós vamos hoje dar continuidade, tá? Ao, ao nosso plano. Em tese, eu vou dar continuidade ao nosso plano. Claro, não desconsiderando o que nós já vimos, e também não desconsiderando que vocês muito provavelmente vão estudar mais, ou já devem ter estudado também nas férias algumas questões, e se tiver dúvidas, me enviem ou me falem também por aqui, tá? Eu acredito que, inclusive, a semana que vem, pela minha programação, vai ser um tópico mais tranquilo, e aí a gente pode até abrir um tira-dúvidas geral, tá? Até vou escrever aqui, né? Semana que vem, que o tópico é bem curto, embora tenha muita coisa ainda, mas tá bom. Bom, gente, eu vou falar da configuração nova das aulas antes de irmos para o nosso tópico em si. Vocês sabem que a aula, né? A aula em si agora, ela é a configuração para via remota, tá? Pré-aula, consistente em em atividades, leitura de artigos ou vídeos. Eu, no caso, dei agora vídeos para vocês, tá? Para a semana que vem, muito provavelmente eu vou dar algum vídeo e ou algum artigo, só para ler, para que vocês venham para a sala já tendo ciência do nosso
do nosso tópico, da nossa temática. A aula, acredito que vocês tenham sido informados, né? A aula aqui no ambiente remoto, geralmente ela vai de 1 hora a 1 hora e meia, tá ok? Às vezes eu passo um pouco desse tempo, às vezes não, às vezes sim. Depende da temática. Então, teve essa semana, né? Quando nós começamos segunda, essa semana, teve temática que em 1 hora e pouco eu consegui, menos de 1 hora e meia. Teve temática que eu passei um pouquinho das 2 horas. Tá bom, gente? Tá? Em tese até 1 hora e meia, mas depende muito do tópico do dia. Tá? E das questões, gente, claro, né? Não só da minha apresentação, né? Da temática para vocês, e das dúvidas, né? Das nossas discussões aí, tá bom? Pré-aula, aula, que no meu caso, eu vou continuar como aula conceitual, tá? O que é isso? Eu vou passar o conteúdo para vocês, né? Entre aspas, passar, porque vocês já sabem, porque já previamente leram a atividade pré-aula, tá? E aí a gente vai destrinchar a temática. E a pós-aula, gente, a pós-aula é uma atividade que é para ser feita, óbvio, após a aula. No meu caso, essa atividade pós-aula, no meu caso, o que que eu fiz? O que que eu fiz? Eu coloquei para vocês, atividade pós-aula, questionário. Eu, salvo engano, para vocês, eu pus, deixa eu confirmar aqui, acho que eu pus 6 questões. Essas atividades, prestem atenção, essas atividades, esse questionário, é para ser feito. Ele estará aberto hoje, ele só estará aberto para vocês às 10 horas da manhã. Antes disso, não. Pode, se a gente terminar muito antes das 10, eu entro no sistema e procuro alterar o horário. Se não, às 10 horas da manhã, o sistema vai abrir para vocês. E ele fica aberto até a semana que vem. Ele fica uma semana aberto. Esse questionário vai ficar uma semana aberto. Só que ele fica aberto até 1 hora antes da aula. Então, esse questionário de hoje vai ser aberto às 10 horas da manhã. Ele vai ser fechado às 7 horas da manhã da sexta que vem. 1 hora antes da nossa aula. Tá? 1 hora antes da nossa aula. Ok? Só para vocês verem. Vocês têm um questionário. No meu caso, eu faço questionário, tá? Autoavaliativo, com poucas perguntas, tá? Para vocês hoje, eu dei 5 perguntas. O questionário pós-aula de vocês hoje vai ter 6 perguntas, desculpa, 6. Semana que vem pode ter 4, pode ter 5, pode ter 6. Não costuma mudar muito, não. E, atenção também, esse questionário pós-aula, primeiro, lembrem-se, esse questionário pós-aula está no tópico escrito aula do dia 8 de maio. Então, gente, o questionário pós-aula está no tópico 8 de maio. Lembrem disso, o questionário pós-aula está no tópico escrito aula do dia 8 de maio. Está nesse tópico. Escrito aula, tá ok? E embaixo tem esse questionário, só que ele vai ser aberto para vocês hoje às 10 horas da manhã, tá? É por esse questionário que nós vamos aferir a presença. Então, a presença de vocês, que, por exemplo, a última aula nossa remota, em março, final de março, vocês escreveram um nome por aqui, ok? Agora não é mais assim. A presença vai ser aferida pelo acesso de vocês a esse questionário pós-aula. Essa atividade pós-aula, né? Eu posso dar outra atividade semana que vem, por exemplo. Tá? Eu costumo dar questionário, né? Questionários pequenos, tal, só para aprofundar um pouquinho mais a temática, tá bom? E é através desse acesso. Ou seja, a presença de vocês
dessa aula só vai ser confirmada, ou melhor, só vai ser efetivada a semana que vem, antes da próxima aula, tá? Porque daí fecha o sistema e aí eu sei quem acessou e quem não acessou, tá? E fica esse tempo todo, né, de uma semana, justamente para que todos consigam fazer. Tem gente que não vai conseguir fazer agora, né? Tá bom? Vocês estão conseguindo me ouvir? Podem me falar. Não sei se eu falei devagar. Sim, tá ok. Bom, gente, eu vou anotar aqui, primeiro, as datas prováveis de provas, prováveis, de acordo com o novo calendário que vocês têm aí. Então, N1, dia 29 de maio, já, daqui a pouco. N2, dia 3 de julho. E N3, dia 24 de julho. Em tese, são essas as datas, tá? E se voltarmos presencialmente, claro, provas presenciais. Vamos aguardar aí. Agora, gente, vamos falar do nosso trabalho. Antes de irmos, então, para o tópico de hoje, vamos falar do trabalho, né? A audiência simulada. Não sei se realmente vai dar para ser efetivada. O trabalho vocês vão fazer escrito, tá? Então, eu até agora recebi, né, a petição inicial. Confirmem para mim, mas eu não lembro de eu ter recebido e-mail do requerido. Eu não lembro de eu ter recebido e-mail do requerido. Então, eu vou passar aqui, gente, algumas outras datas para que a gente retorne ao trabalho. Em tese, gente, esse trabalho vai ser escrito agora. Professora, se não me engano, a audiência era para N2. Para N1, tinha pedido a resenha. Isso, a resenha, isso. A resenha dos filmes, inclusive, foi bom você ter falado, Elô. Não foram todas as pessoas que me enviaram a resenha, tá? Não foram todos os alunos que me enviaram a resenha, então eu nem ainda dei feedback para os alunos. Então, eu vou colocar aqui, obrigada, Elô, você me lembrou da resenha. A resenha, gente, vamos estabelecer agora, eu vou escrever aqui, e depois eu vou passar isso para vocês de uma forma oficial, tá? E depois eu escrevo isso num comunicado dentro do, cadê aqui? Dentro do tópico introdução. Dentro do tópico introdução, eu vou escrever esse comunicado, tá? Então, a resenha, vocês vão poder me entregar. Quem ainda não me entregou, me entreguem a resenha até 22 de maio. Vocês vão ter um tempo, claro, muito maior, quem não me entregou, tá? Por conta da pandemia, não tem o que eu fazer, tá? Então, a resenha vale para a nota N1. Só que a resenha, gente, para N1, ela vale até 2 pontos. Isso eu tinha falado para vocês, né? Eu tinha falado 1 ponto ou 2 pontos, gente? Porque senão, vocês lembram se eu falei 1 ponto ou 2 pontos? Em tese eu falei 1 ponto, falei 2, tá? Então continua 2 mesmo, tá? E o que que acontece? A audiência não vale 2 pontos, é um trabalho muito maior, tá? Eu estou vendo com a coordenação, provavelmente vai valer 4 pontos. A prova, eu posso dar até 60% de nota na prova, tá? Se não houver nenhum outro direcionamento em relação a essa classificação, tá? Então, o que vamos estabelecer assim, a resenha, 22 de maio. A audiência simulada,
a defesa do requerido, contestação, reconvenção, sei lá, defesa do requerido, vai ser para a semana que vem, já era para ter entregue, então eu também não vou estender mais o tema. 15 de maio. Com tudo que quiserem alegar, tá? Com tudo que quiserem alegar. O serviço social, 2 semanas depois, 29 de maio, tá? O laudo do serviço social. E o Ministério Público não tem jeito. Ele vai ter que ser para 12 de junho. Lembrem-se, gente, que não teremos mais nenhum feriado até o final do ano. Então, nós teremos aula normal. Tá? Todos os feriados nós teremos aula normal. Não precisa nem ficar, ai, será que vai ter? Não, vocês sabem que vai ter aula em julho e feriados não existe, não vai haver mais. É porque a gente acabou adiantando essas questões nas férias, tá? Então, defesa 15 de maio, serviço social 29 de maio, tá? Ministério Público 12 de junho. A audiência, gente, se ocorrer, né? Se ocorrer, que nós não sabemos ainda, mas se a audiência simulada, né? Se ela não ocorrer, eu vou tentar fazer essa audiência simulada aqui no Zoom. No Hangouts Meet, tá? A audiência simulada, então, ficaria para. Eu queria para 19 de junho, né? Porque o Ministério Público, com o Ministério Público, já daria para já daria. Eu vou colocar. Bom, eu vou deixar 26 de junho, gente. Eu vou deixar 26 de junho. Em que eu queria 19, para adiantar. Gente, me ajudem, o que vocês acham? Vocês acham que até dia 19 de junho, caso seja feito fisicamente, pode ser que não tenhamos essa audiência simulada, e aí no lugar a gente vai ter discussão teórica, né, das temáticas daí da disciplina. Vocês acham que dia 19 de junho é um bom dia para ter, caso tenha? Queria que vocês me falassem também, eu quero que vocês deem a opinião. Acho que sim, né? Então, em vez de ser dia. Sabe por que, que eu penso dia 19 de junho e não dia 26? Para ter o dia 19, para discutirmos a audiência, caso ela tenha, para discutir as temáticas, para tirar dúvidas das questões todas gerais da disciplina como um todo. Por quê? Porque a nossa prova vai ser na semana seguinte ao dia 26 de junho, né? Então, eu não queria que tivesse audiência e já a prova direto. Né? Eu queria que tivesse uma discussão sobre isso, quais foram as impressões de vocês sobre ela, tá? Isso é muito importante, tá? A impressão de vocês sobre isso. Então, depois eu vou elaborar um comunicado, tá? Simples. Eu vou deixar esse comunicado na introdução e também esse comunicado vai no item atividades. Porque é no item atividades que vocês têm a resenha crítica, né, que em tese valia 1 ponto, na verdade eu tinha colocado 1 ponto, mas eu vou alterar para 2, tá? E eu vou alterar aqui o comunicado como 18, como com as novas datas. Ok? Eu vou fazer isso assim que terminar a aula. Tá? Assim que terminar a aula, eu já vou anotar isso, tá? Então, pode ser que tenha essa audiência simulada, pode ser que não tenha. Tá? E aí, eu vou avaliá-los, né? Vou colocar também, vou estabelecer também os critérios, né? Vou colocar os critérios, e vou avaliá-los pelo escrito, tá bom? E pela desenvoltura, caso a gente consiga fazer, não sei ainda, se algum de vocês tem alguma sugestão, como poderia ser essa audiência simulada via videoconferência, né? Se
se isso procederia, né? Vou procurar, vou pesquisar em algum professor que deva ter feito dessa forma, e se vocês tiverem também alguma sugestão, pode me falar, né? Toda sugestão é muito bem-vinda, tá? Ainda mais vindo de aluno, porque o aluno sabe, o aluno conhece as realidades. Tá ok? Então, falando então do plano de aula, acredito que consigamos agora passar para a atividade, né, para a temática em si. Ela vai começar hoje, talvez ela termine ainda hoje, talvez termine a semana que vem, não tem nenhum problema, tá bom? Para a semana que vem, na verdade, se eu conseguir terminar hoje com vocês o regime de bens, que são 4, né? Tem algumas questões, mas as questões dos regimes de bens estão todas na lei, né? Não há muita jurisprudência alterando, embora a gente vá ver. No casamento tinha, vocês viram? Tinha muita jurisprudência, tem muito artigo em desuso. No regime de bens, não, tá? O regime de bens é uma parte do direito de família que não sofre muita alteração, tá bom? A semana que vem, eu programei para vocês, eu não vou enviar esse esboço de plano de aula, tá? Até porque vocês têm um esboço de plano de aula e a gente só vai continuá-lo, né? Então, a semana que vem, nós vamos ver usufruto, administração dos bens, dos filhos, né? Que é uma parte muito pequena, muito pequena. E quero ver se a semana que vem a gente começa os alimentos, tá? Quero ver se semana que vem a gente começa os alimentos, tá bom? Porque começa, porque tem aí algumas considerações interessantes para falar de alimentos. Inclusive, só dando uma informação para vocês, né? O auxílio emergencial do governo, né, efetivado pela Caixa Econômica Federal, esses dias, eu não sei se vocês viram, mas esses dias, uma juíza, não lembro agora onde, penhorou 40% do auxílio emergencial de um pai que devia alimentos, tá? Isso pode, bom, em tese, os alimentos são impenhoráveis, né? Não sei se vocês já viram isso, mas os alimentos, o salário, em tese, é impenhorável, né? O salário, o direito às remunerações, em geral, são as remunerações pelo seu trabalho e tal, em tese, são impenhoráveis. Mas há exceção, não há impenhorabilidade, né, de salário por conta de alimentos. Eu só estou falando algo para vocês para agora, né? A gente vai ver mais isso nos alimentos. E ontem, 7 de maio, o CNJ, né, o Conselho Nacional de Justiça, editou uma resolução 318, no seu artigo 5º, uma resolução pequenininha, né, orientando os juízes a não penhorar esse auxílio emergencial, tá? Porque se trata porque por mais que o alimentante precise, né, dos seus alimentos, aquele que recebe o auxílio emergencial também é considerado para ele caráter alimentar. Mas é uma recomendação, né? O CNJ recomenda. Só essa informação que eu achei bem importante, tá? Eu vou, a partir de agora, gente, eu vou compartilhar a tela, né, os slides, né, para nós tratarmos aí, então, dessa temática. Eu vou compartilhar a tela. No momento em que eu estiver compartilhando a tela, eu não consigo ver mais nada, eu não consigo ver o chat. Vocês, quando eu compartilho a tela, vocês me veem pequenininha, né? Acho que embaixo, em cima, sei lá, vocês conseguem me ver ainda apresentando, né? Então, vocês têm duas telas. Eu não. Para quem está apresentando, só, pelo menos se tiver outro jeito, eu pelo menos não sei, né? E aí, quem souber pode me falar, né? Eu brinco que eu sempre peço ajuda aos universitários,
porque muitos são nativos digitais, sabem mexer com internet, né? E eu sou estrangeira digital, eu não nasci na época da internet, na época dessa tecnologia extremamente avançada e, bom, extremamente avançada não, porque o fogo era extremamente avançado na época da sua descoberta, né? Bom, enfim, se vocês tiverem algumas outras sugestões, podem me enviar por aqui ou por e-mail, tá bom? Para até melhorar aí a nossa interação, tudo bem? Então, enquanto eu estiver apresentando a tela, eu não consigo, apresentando os slides, eu não consigo ver os chats. Se vocês escreverem, vocês podem escrever as dúvidas pelos chats, e aí, quando eu voltar, né, eu vou apresentar, aí eu volto um pouquinho para ver se tem algum chat. Tá? Eu fico fazendo isso. Então, às vezes, vocês vão escrever as dúvidas, e só quando eu retornar da apresentação, eu vejo e já respondo para vocês, tá? Deixa eu colocar aqui. Peraí, deixa eu ver aqui como é que eu apresento. Peraí, gente. Aqui. Bom, hoje, então, iremos ver o regime de bens entre cônjuges e companheiros. Na verdade, hoje a gente vai ver o regime de bens entre cônjuges. O companheiro, nós vamos ver quando falarmos da união estável. E eu quero ver se a semana que vem eu já falo para vocês da união estável. Tá ok? Então, regime de bens entre cônjuges. Né? Eu uso Carlos Roberto Gonçalves, Pablo Stoso, vocês sabem, né? Eu uso hoje os civilistas mais contemporâneos, né? Hoje, ainda mais para direito de família, que é uma área que muda toda hora, né? Uma área do direito muito dinâmica. Regime de bens é o conjunto de regras que disciplina as relações econômicas. Gente, regime de bens é a parte do casamento que se trata do seu direito patrimonial, não é direito pessoal, como nós vimos, como se celebra o casamento, quais são as causas suspensivas, os impedimentos, tal, tá? Então, aqui eu estou falando de bens, eu estou falando de direito patrimonial, tá? O regime de bens está no Código Civil, né? Ele está do 1639 a 1688, né? As quatro espécies, né? Quatro espécies, e no 734 do Código de Processo Civil, esse artigo trata do pedido de alteração de regime de bens, tá? Por quê? Porque o regime de bens ele é imutável. Em tese, o regime de bens é imutável. Você celebra o regime de bens quando você vai realizar a habilitação para o seu casamento, ou você elabora um pacto antinupcial, nós vamos ver, né, para determinados regimes de bens. Ou, se você não fizer nenhum pacto antinupcial, você vai ter o regime de bem legal, que é o da comunhão parcial, que é o que a maioria dos brasileiros possui. O que acontece? Quando eu tenho esse regime de bens, em tese ele não pode mais ser alterado por um outro regime. Né? Então, eu estou na comunhão parcial. Eu posso mudar para para a separação total de bens? Eu, sozinha, com o meu cônjuge, não podemos. Tá? Não é uma matéria, apesar de ser direito privado, não nos é dado alterar o regime de bens por nós mesmos. Eu tenho que requerer uma autorização judicial, gente, inclusive explicando e fundamentando por que eu quero trocar, né? Por que eu quero alterar o regime de bens, né? Será que eu não quero prejudicar terceiros? Né? Então, um bem que antes era meu, e aí agora eu quero que os meus bens passem a ser do outro.
Sei. E é isso que a gente vai ver, tá? Ele se encontra, né, o regime de bens se encontra, né, no direito patrimonial, então ele está no título 2, que é o direito patrimonial. O título 1 é direito pessoal, que trata do casamento, né, que nós já vimos. E agora, o direito patrimonial, tá? Disposições gerais, pacto nupcial, né, então, assim, o que, que a gente vai ver? As disposições gerais do regime de bens, depois, o que é o pacto antinupcial, e as 4 espécies de bens, tá? Na verdade, não são 4, né? Na verdade, basicamente são 5. Nós vamos vê-las, tá? Por quê? Porque regime de separação de bens, ela que é a última aí está falando só no regime de separação convencional, aquele em que eu convenciono com o meu marido, a minha esposa, né? Agora, eu posso ter o regime de separação obrigatória, que a lei impõe, isso também a gente vai ver. Então, basicamente, são 5, tá? E a lei coloca 5, embora ela coloque só esses 4 como divisões. Gente, o regime legal, o que, que é o regime legal? Que é o regime da comunhão parcial, e já já a gente vai ver as nuances desse regime de comunhão parcial. O que, que é o regime legal? O regime legal é aquele decorrente de lei. O artigo 1640 diz que, não havendo outra convenção, né, outro acordo, que a gente chama de pacto antinupcial, ou sendo nulo ou ineficaz, vai vigorar o regime de comunhão parcial. Então, gente, o que, que acontece? O regime legal é aquele que, por lei, se você chegar para habilitar o seu casamento, então você chega no cartório e você quer casar, né? Vamos falar de uma forma simples. Você deseja casar. Se você não falar nada sobre regime de bens, qual vai ser o regime de bens? Você chega no cartório, olha, eu quero casar com fulano. E aí vai ter o processo de habilitação para casamento, né? Vai ter os proclamas, as testemunhas, o oficial vai verificar se há impedimento, se não há, aquelas coisas. Nós já vimos. Se você não falar nada de regime de bens e nem a outra pessoa, vai sair, né, certidão de casamento sua e não tem nada escrito de regime de bens. Então, qual é o regime de bens? Comunhão parcial. Porque esse é o da lei. A lei diz que se você não falar nada, se você não fizer nenhum pacto, nenhum acordo de outra coisa, é esse. E esse eu não preciso fazer pacto para nada. Eu estou com um casal de amigos meus, e eles desejam casar. Né? Na verdade, eles estavam em dúvida se faziam união estável ou casamento. E aí eu né, expliquei os regimes de bens para eles, mas aí depois conversando melhor com eles, eles acharam que era mais tranquilo comunhão parcial, ou seja, eles não têm que fazer nada, eles só têm que ir no oficial e elaborar todos os proclamas, participar de toda a habilitação, tal. Então não precisa fazer nada no regime de comunhão parcial de bens, tá? Ele é o regime legal. Por ele ser da lei, por a própria lei dispor sobre isso, eu não preciso fazer nenhum pacto. Eu não preciso fazer nenhum outro acordo. É só chegar e fazer, tá bom? Esse é o regime de comunhão parcial de bens, tá? É o regime legal. Eu só deixo isso claro por enquanto e daqui a pouco a gente vai ver em detalhes esse. É só para que vocês saibam, tá? Alteração do regime de bens. Bom, gente, o regime de bens que eu falei para vocês é imutável. Para eu alterar, tem que haver um pedido. Vou colocar aqui até na lei também para vocês verem. Tem que haver um pedido de ambos os cônjuges, tá? E por autorização judicial. Eu não vi, né, como advogada, eu não vi nenhum pedido de alteração de regime de bens, tá? Isso, gente, está no Código Civil de 2002, tá, ok?
Antigamente, o regime de bens, antes do Código de 2002, era imutável mesmo, tá? Embora haja algumas decisões jurisprudenciais, claro, sobre a possível alteração do regime de bens antes do Código Civil de 2002, na vigência do anterior Código de 1916, dependendo da motivação, tá? Aqui eu coloco para vocês o artigo 734 do CPC, não do Código Civil, do CPC, que fala da alteração, do pedido de alteração do regime de bens, tá? Sendo que o Ministério Público vai intervir como fiscal da lei, tá? Bom, gente, eu falei para vocês que tinha 5 espécies, né? Na verdade, a lei trata de 4, e a separação obrigatória de bens, ele não trata num capítulo específico, mas ele está lá, né? No 1641. Então, a gente, deixa eu colocar aqui para vocês. Então, nós vimos o 1639, né? O regime de bens. Ah, gente, o regime de bens começa a vigorar desde a data do casamento, tá? Se não houver casamento, por mais que nos proclamas, né, tenha havido algum, se nos proclamas houver algum problema, então não vai vigorar regime de bens nenhum. Então, essa parte da lei, em tese, fala de dois regimes obrigatórios, o regime legal, para quem não fala nada, para quem não faz nenhum outro tipo de pacto, comunhão parcial. Mas a lei também, para proteger determinadas pessoas, a lei impõe o regime de separação de bens. Separa os bens anteriores ao casamento e posteriores ao casamento que não sejam adquiridos com esforço comum. Quando é obrigatório o regime de separação de bens? Obrigatório. Gente, se é obrigatório, também, tudo que é legal ou que é obrigatório, eu não preciso fazer pacto antinupcial. O pacto antinupcial, eu só faço para regime de bem que não seja da lei. Então, no regime de comunhão parcial, eu não preciso fazer pacto antinupcial, porque a lei já diz que se eu não falar nada é ele. E no de separação obrigatória, se eu me incluir em uma dessas três hipóteses, eu também não preciso falar nada, até porque se eu quiser fazer outra coisa, eu não posso. Tá? Por quê? Porque a lei já diz que o meu regime é de separação. Quando que é separação de bens obrigatória? Das pessoas que contraírem com inobservância das causas suspensivas da celebração do casamento. A inobservância, eu vou passar para o 1523, né? Nós estamos no 1641, que fala das 3 hipóteses em que é obrigatória a separação. Tá? Aqui eu não fujo também, tá? E a primeira hipótese é a das pessoas que contraírem o casamento, que casarem com a inobservância dessas causas suspensivas, que a gente já viu lá no 1523. Quem que não deve casar? Mas aí não é um impedimento. Quem que não deve? Né? O viúvo ou a viúva, enquanto não fizer o inventário dos bens. Gente, viúva ou viúva não fizer o inventário dos bens do casal e partilhar, não. Se casar, ela pode casar. Pode casar. Só que qual é a consequência? Separação de bens. Por quê? Porque pressupõe que possa prejudicar herdeiros essa confusão patrimonial depois do casamento. Tá? Mesma coisa, viúva ou a mulher, aqui é mulher, né? A viúva ou a mulher cujo casamento se desfez
por ser nulo nos 10 meses depois do começo da viuvez, tá? Ou depois da dissolução da sociedade conjugal, tá? Também para proteger, tá? A outra, os herdeiros do outro. O divorciado também não pode se casar. A pessoa divorciada não pode, não deve se casar enquanto não fizer a partilha de bens. Pode casar? Pode. Vai casar? Vai. Só que qual é a consequência? Separação total de bens. Na lei, tá? Então, eu, por exemplo, estou com uma pessoa e essa pessoa é divorciada. Mas ela divorciou, mas ela não partilhou ainda os bens. Ok, eu vou me casar com ela. Mas qual vai ser o nosso regime de bens? Separação total. E a última hipótese dessas causas suspensivas: o tutor ou o curador e os seus, o tutor ou curador, os seus descendentes, ascendentes, irmãos, os parentes do tutor e do curador com a pessoa tutelada, enquanto não cessar a tutela e a curatela e não estiverem saudadas as respectivas contas. Por quê? Justamente para proteger o curatelado. Imagina, o tutor ou o curador, ou os parentes deles, né? Eu estou falando aí parentes no sentido geral, né? Que são descendentes, ascendentes, irmãos, cunhados, sobrinhos. A lei é clara, a lei amplia. Né? Para quê? Para casar com o tutelado ou com o curatelado e muitas vezes para ficar com os bens dele. A gente sabe que isso pode acontecer. Então, retornando ao artigo, nesses casos do 1523, é obrigatório o regime de separação de bens. Outro, gente, é obrigatório o regime de separação de bens do maior de 70. Antigamente era 60 anos. Agora, a pessoa maior de 70 anos, ela quer se casar. Pode? Pode. Mas o regime de separação de bens o regime obrigatório é o de separação de bens. Gente, dá muito, isso é lei, né? Mas isso ainda há muita discussão jurisprudencial e doutrinária. Por quê? E o direito à dignidade? Quer dizer que as pessoas maiores de... Claro, isso daí é para proteger o maior de 70 contra, por exemplo, as pessoas que queiram se aproveitar e casar. Às vezes ele casa lá com uma menina de 20 anos e às vezes não é o amor verdadeiro. A gente sabe que pode ter, né? Mas é para proteger. Então, esse regime de separação é obrigatório. Porém, isso dá muito problema, há muita discussão. Por quê? E o princípio da dignidade da pessoa humana? E o princípio da livre administração de bens? Ele não tem só porque ele fez 60, 70 anos? É algo discutível doutrinariamente. Tá? A lei ainda é clara quanto a isso. Estou vendo que vocês estão. Daqui a pouco. Deixa eu ver se alguém. Peraí, gente. Deixa eu ver se é alguém tentando entrar. É alguém tentando entrar. Porque daqui a pouco eu vou ver os chats, tá ok? Agora eu só vou voltar aqui no compartilhamento. E, por último, também é obrigatório o regime de separação de bens no casamento das pessoas que dependerem de suprimento judicial para casar. Lembra dos menores? Antes de 16 anos, né? Hoje não pode mais, mas dependia de suprimento judicial para casar, tá? Quem depende de suprimento judicial para casar, o juiz pode até autorizar, mas qual é a consequência? Separação obrigatória de bens. Tá? Isso no Código de 2002. Ok? Bom, gente, o artigo 1642, aqui a gente vê, às vezes, o artigo 1 a 1, não são todos, mas às vezes a gente vê, tá? O 1642 fala assim, qualquer que seja o regime de bens, qualquer que seja o regime de bens, qualquer, marido e mulher, eles podem livremente praticar todos os atos de administração necessários ao exercício da sua profissão. As limitações do 1647, que estão em 2 incisos aí, a gente vai ver já já, tá?
A gente vai ver já já o 1647 e essas, digamos assim, essas limitações, tá? Mas qual é a limitação do inciso 1 do 1647? Alienar ou gravar de ônus real, bens imóveis. Então, eu tenho um imóvel e eu quero hipotecar, quero dar em hipoteca, em garantir esse bem. Eu posso, só com a autorização do outro. Esse é o inciso 1 do 1647, tá? Então, não não é algo absoluto, tá? Administrar os bens próprios. Bens próprios são bens individuais particulares de cada um. Desobrigar ou reivindicar os imóveis que tenham sido gravados ou alienados sem o seu consentimento. Já casa com o inciso primeiro aqui, né? Então, se um dos cônjuges, né? Eu, por exemplo, gravei, né, em hipoteca um bem sem a autorização do outro cônjuge, que hoje é muito difícil, bom, a não ser que eu burle realmente a lei, que eu esconda que eu sou casada, sei lá, né? Por quê? Porque hoje o oficial do cartório já faz isso, ele já faz toda essa análise, né? Para saber, e ele geralmente até se nega a elaborar por escritura pública determinadas essas limitações, tá? Mas se aconteceu, se eu fiz isso, o meu marido pode entrar com uma ação reivindicando esses imóveis que foram alienados. Ele pode pedir a anulação do ato que eu onerei. Ele pode pedir, ele tem 2 anos para pedir a anulação do ato, tá? Inciso 4º. Tanto o marido quanto a mulher pode fazer livremente, pode fazer o quê? Demandar a rescisão de contrato de fiança e doação, ou a invalidação de aval. Aval é uma, vamos dizer assim, é uma fiança num título de crédito, né? Então, quando você, por exemplo, avaliza um cheque, endossa, a gente chama de endosso também, né? Uma espécie, vamos dizer assim, né? Você coloca que você também é responsável por um título de crédito, né? Eu posso pedir para invalidar isso. Quando isso for realizado pelo cônjuge, com infração aos incisos 3 e 4 do 1647. Ou seja, existem determinadas questões que eu posso fazer, outras não, e nós vamos ver no 1647. Uma delas é dar aval ou fiança. Eu não posso, sem a autorização do outro, exceto no regime de bens que a gente vai ver já já. Tá? Reivindicar os bens comuns do casal, doados ou transferidos pelo cônjuge ao concubino, o amante. Por quê? Porque se eu ainda sou casada, ele é concubino. Concubino quer dizer, ele tem impedimento para casar com outra pessoa porque ele está casado comigo. Certo? Então, ele tem uma amante. Né? Vamos falar num português mais esdrúxulo, até, de uma certa forma, né? Então, ele tem uma amante, mas os dois são concubinos. Por quê? Porque ele tem impedimento para casamento com ela. Né, já que ele está casado comigo. Se ele transferir ou doar algum bem comum, bem nosso, para ela, eu posso reivindicar esses bens, tá? Anular esse ato dele, a não ser, eu posso pedir isso, né? Desde que provado que os bens não foram adquiridos com esforço comum dos dois, né? Dos dois. Tá? Se o casal estiver separado de fato por mais de 5 anos. Tá? Ou seja, se o casal está. Esse inciso, gente, ele é relativizado por algumas decisões, tá? Jurisprudenciais. Por quê? Porque se o casal está separado hoje, daqui a 1 ano, ele tem um bem com a concubina. Só que ele ainda está casado comigo, mas ele está separado dela. Desculpa, ele está casado comigo, mas nós já estamos separados de fato. E ele adquire um bem com ela. Não faz 5 anos ainda. E aí eu posso reivindicar o bem que é dela? Posso. Mas posso por conta desse inciso. Mas aí eles provam que o esforço foi comum deles para adquirir aqueles bens. E aí as decisões jurisprudenciais estão relativizando esse inciso. Tá? E
1642. Praticar todos os atos que não lhes forem vedados expressamente. Eu posso praticar qualquer ato, tá? Independentemente da autorização do outro, o que os cônjuges podem fazer? Comprar coisas necessárias para a economia doméstica, tá? Economia doméstica. Meu marido chega aqui com um monte de compra do supermercado. Ou resolve comprar um grande guarda-roupa, coisas necessárias para a economia doméstica, independente da autorização. Tá? Por quê? Porque eu me beneficiei com isso. E também pode obter por empréstimo as quantias que a aquisição dessas coisas possa exigir. Então, vamos supor, precisamos de um guarda-roupa, não temos dinheiro imediato e nem crédito imediato para comprar. E aí ele resolve, sem a minha autorização, ele resolve fazer um empréstimo para comprar um guarda-roupa. Ele pode, tá? Por quê? Porque ele emprestou uma quantia para adquirir um bem necessário, coisas necessárias para a economia doméstica, gente. E as dívidas contraídas por conta da economia doméstica obrigam os dois. Ambos são solidários. Gente, independentemente da autorização do outro, e aqui eu não estou me relativizando, vamos dizer assim, eu estou relativizando qualquer regime de bens. Aqui não tem nada a ver com o regime de bens, tá? Pode ser o de separação obrigatória, de separação legal, comunhão, qualquer um, tá? As dívidas, tá aqui, ó, no 6.644. As dívidas contraídas para os fins desse artigo obrigam ambos os cônjuges. Tranquilo, obrigam os dois. Tá bom. Tá? Ou seja, se você se beneficiou de um bem para a economia doméstica, você não pode depois querer se imiscuir da obrigação. Você não pode depois se negar a também cumpri-la junto com ele. Tá? Agora, gente, presta atenção no 1647. Ressalvado o disposto do 1648, que é quando o juiz autoriza essas questões, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, nenhum dos cônjuges pode fazer isso daqui que está aí, sem autorização do outro, exceto no do regime da separação absoluta. A gente vai ver a separação absoluta. Não é a separação obrigatória. A obrigatória é o regime de separação que a lei manda. Separação absoluta é o regime de separação consensual, convencional. É aquele que eu decido de comum acordo com o meu marido. Tá? Nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, alienar ou gravar de ônus bens imóveis, a não ser que seja na separação absoluta. Pleitear sobre esses bens, prestar fiança ou aval, está aqui, né, que são duas garantias, né, pessoais, né, sendo que a fiança geralmente é para contratos e o aval é a garantia do pagamento em título de crédito, e fazer doação, não sendo remuneratória. Peraí, gente. Fazer doação, não sendo uma doação remuneratória é aquela doação para remunerar alguém sobre serviços prestados, tá? Fazer doação de bens comuns, ou dos que possam integrar futura meação. Então, eu tenho um bem comum com meu marido e eu dou para outra pessoa, mas isso pode integrar uma futura meação, no caso de falecimento, ou no caso de divórcio, né? Então, eu não posso fazer essa doação, tá? A doação, ela só é válida, né? São válidas as doações nupciais, né? Feitas aos filhos, quando eles se casarem, ou quando eles estabelecerem uma economia separada. Então, eu posso doar para os filhos, tá? Então, gente, fora o regime da separação absoluta de bens, eu não posso alienar bens imóveis, tá? Por que muita gente hoje, então,
escolhe o regime de separação absoluta de bens como seu regime. Porque se eu tenho muitos bens imóveis e eu quero ficar negociando, eu posso fazer no da separação absoluta. Nos outros eu não posso. Eu não posso vender o bem, eu não posso gravar o bem, eu não posso nem entrar reivindicando esses bens, não posso prestar fiança e aval, não posso fazer doação, tá? Pacto antinupcial. O que, que é o pacto antinupcial? Bom, gente, se eu falei para vocês que nós temos dois regimes de bens que são da lei, que a lei impõe. O regime legal, para quem não fala nada, para quem não faz esse pacto. Tá? Então, eu não fiz nenhum pacto antinupcial. Então, regime de bens é o legal. E para quem casa em alguma daquelas hipóteses do 1641, que é da separação obrigatória. Nesses dois casos, eu não preciso fazer pacto antinupcial. Fora esses dois casos, sim, eu preciso. Eu já fiz. Eu. Na verdade, bom, o meu não era um pacto específico, porque eu não fui casada civilmente falando, né? Eu estabeleci uma união estável, né? Mas vamos supor que eu tivesse sido casada e na minha união estável, na minha escritura de união estável, eu coloquei como o regime de bens a separação, tá? O que, que é o pacto antinupcial? É esse contrato, é feito por escritura pública, tá? Ele é feito por escritura pública. Tá? Você vai no cartório e vai fazer uma escritura pública consistente em pacto antinupcial. Ele é um contrato solene e condicional, por meio do qual os nubentes vão escolher o regime de bens. Vai escolher o regime de bens que não seja aqueles dois do legal, porque aqueles dois já são lá, então não preciso colocá-los. Pacto antinupcial é para os outros regimes de bens, que nós vamos ver agora. Tá? É nulo o pacto antinupcial se não for feito por escritura pública. Então tem que ser por escritura pública. Tá? Que foi o que eu fiz. Só que eu fiz já embutido numa escritura de união estável. E ele é ineficaz se não lhe seguir o casamento. O pacto antinupcial eu faço antes do casamento, da celebração. Vamos supor que eu faça, eu elabore com o meu marido o pacto antinupcial, o meu marido não, o meu futuro marido, o pacto antinupcial, e eu não caso. Nós não nos casamos. O pacto antinupcial, então, é ineficaz, ele não tem validade. Tá? Ele só vai ser eficaz se, claro, nós nos casarmos. Tá? Ele é ineficaz, ele não é nulo, ele é ineficaz. Ele vai continuar, ele continua existindo, mas ele não tem nenhuma eficácia. Por quê? Porque o ato condicional por quê? Porque ele é condicionado ao estabelecimento do casamento, à efetivação do casamento. Se não casar, não há o pacto antinupcial. Tá? O pacto antinupcial, gente, para valer para terceiros, tem que ser registrado num livro especial, no oficial, no registro de imóveis do domicílio dos cônjuges ou de ambos os domicílios, quando eles têm domicílios diferentes, tá? Realizado por menor, o pacto antinupcial, quando realizado por menor, é condicionado à aprovação do seu representante legal, tá? Salvo as hipóteses de regime obrigatório de separação de bens, tá? Que é quando ele depende de suprimento judicial. Ou seja, o menor que não depende de suprimento judicial para casar, não vai ter o regime de separação obrigatória de bens. Ele vai escolher o regime que ele quiser. E se ele quiser fazer um pacto antinupcial para escolher um outro regime de bens, que não seja o regime legal, esse pacto fica condicionado à aprovação do seu representante legal, tá? Bom, então agora nós vamos ver os 5 tipos, tá? A partir de agora nós vamos ver os 5 tipos de separação, 5 tipos de regimes de bens, as 5 espécies.
né? Lembrando que a lei, que na verdade os capítulos falam de 4, mas esse da separação legal, ele já está embutido nas próprias disposições gerais, tá? É obrigatório, então, o regime de separação de bens. Eu vou repetir, gente, mesmo. Ele é legal, separação legal, ou também chamada de separação obrigatória. A lei diz. Então, como a lei diz, não há necessidade do tal do pacto antinupcial. Por quê? Porque a lei, não importa se você queira fazer um pacto antinupcial, você não vai conseguir. Tá? Ou se você fizer um pacto antinupcial, ele não vai valer. Por quê? Porque o regime é da separação obrigatória, tá? Das pessoas que contraírem com a das causas suspensivas, tá? Da celebração do casamento, nós já vimos pelo artigo 1523. Peraí, gente, peraí. Das pessoas maiores de 70 e dos que dependerem para casar de suprimento judicial, tá? Bom, como eu já falei para vocês, deixa eu só ver se é alguém tentando entrar, gente, que às vezes eu ouço essas barulhinhos, aí eu volto só para ver, tá? Peraí. Peraí, gente. Eu vou interromper o compartilhamento e vou retornar nele. Bom, então eu já falei para vocês que por ser regime imposto por lei, não há necessidade do pacto antinupcial. Atenção à súmula do 377, que na verdade transformou esse regime de uma certa forma, desse regime legal, em quase um regime de comunhão parcial. Por quê? No regime de separação legal de bens, tá? Vocês viram que eu grifei. Comunicam-se os bens adquiridos na constância do casamento, desde que comprovado o esforço comum. Gente, se comunica os bens adquiridos na constância do casamento, que a gente vai ver daqui a pouco, é a comunhão parcial de bens. É aquele em que os bens dentro do casamento são partilhados em comum, tá? Comunicam-se, são dos dois. Tá? Esse é o regime da separação obrigatória de bens. Agora, eu tenho a separação legal de bens, que é essa, que são para esses 3 casos do 1641. Mas eu também tenho a separação convencional de bens, também chamada de separação absoluta. É essa que os cônjuges, hoje, é muito utilizado esse regime. Eu mesmo falei que eu utilizei esse regime, tá? Como que é o regime de separação absoluto, né? Regime de separação absoluta de bens, tá? 1687. Estipulada a separação de bens, eles permanecerão sob a administração exclusiva de cada cônjuge. Então, livremente, a gente pode vender sem autorização, alienar de ônus, prestar fiança, doar, a gente pode fazer o que quiser com nossos bens dentro do regime da separação de bens, tá? Mesmo sendo dentro da união. Por quê? Quando é regime de separação de bens, pressupõe-se que todos os bens são separados, cada um tem o seu monte, tá? Eu tenho um monte patrimonial da mulher, do cônjuge, né? Mulher e mulher, homem e homem, mulher e homem, do cônjuge, tá? Claro, gente, ambos os cônjuges têm que contribuir para as despesas do casal na proporção dos seus rendimentos, tá? Salvo estipulação em contrário. Então, por exemplo, eu ganho R$ 1.000 e o meu marido ganha R$ 5.000. Ele ganha mais. Então, proporcionalmente, ele poderia contribuir mais para as despesas do casal. Porém, se no pacto antinupcial estiver estipular-se que seja metade-metade, é metade-metade, para a contribuição das despesas do casal, tá? Gente, por ser uma separação convencional, tudo que não está na lei, só temos 2 regimes legais, que são obrigatórios, né? Obrigatórios. O regime de separação, obrigatório, e o regime legal para quem não faz o pacto antinupcial. Ou seja,
Se vocês quiserem fazer o regime de separação convencional de bens para o seu casamento, o que vocês têm que fazer? O pacto antinupcial. Antes do casamento, da celebração do casamento, vocês têm que ir no ofício e celebrar uma escritura pública de pacto antinupcial. Tá? Separação de bens. Tá? Nesse regime, todos os bens presentes e futuros, tá? São incomunicáveis, os passados também, tá? Ou seja, não há a comunicação, monte comunicável de bens. Cada um tem os seus bens, tá? Cada um tem o seu bem. Não tem problema nenhum, tá ok? Não se comunicam as dívidas contraídas por cada um dos cônjuges, exceto se essas dívidas forem para as coisas necessárias para a economia doméstica, gente, que a gente já tinha falado lá atrás, tá? Gente, dívida de economia para a economia doméstica, ambos se beneficiam. E se ambos se beneficiam, então, eles são responsáveis. Ok? Essa é a separação convencional, ou também chamada de separação absoluta de bens. Agora, separação, a comunhão parcial de bens. Gente, comunhão parcial de bens, o próprio nome diz. Primeiro, ele é o regime legal. Se você não falar nada, é ele que vai vigorar. Que é a orientação, por exemplo. Gente, isso tem que ser bem explicado quando você, como advogado, por exemplo, tem que explicar muito bem todos os regimes de bens para as pessoas, né, para os seus clientes que quiserem se casar, né, para saber qual regime é melhor. Principalmente quando eles já possuem bens anteriores ao casamento, tá? E aí, nós qual é a vantagem? Eu vou falar do comunhão parcial e depois eu vou explicar qual é a diferença prática da comunhão parcial para a separação. Tá? Bom, caracteriza-se a comunhão parcial de bens, né? Caracteriza-se por uma separação quanto ao passado, né? O que eles possuíam antes. E é uma comunhão de bens quando eles já estão casados. Então, eu tenho, né? O Carlos Roberto Gonçalves e os outros doutrinadores entendem. Há três montes, há três patrimônios. O patrimônio que um cônjuge tinha antes do casamento, o patrimônio que o outro cônjuge tinha antes do casamento e o patrimônio comum depois do casamento. Então, eu tenho três montes, três patrimônios, tá? Separação do passado. E o que entra na comunhão parcial? Entra, por isso que é parcial. Entra, comunicam-se só os bens, o que é dos dois, né? Vamos dizer assim. Só os bens depois do casamento. Só os bens adquiridos na constância do casamento. E aí, gente, eu já falo do 1661. São incomunicáveis, atenção, são incomunicáveis os bens cuja aquisição tiver por título, uma causa anterior ao casamento. Exemplo. Eu tinha um veículo antes de me casar. Eu me casei. Só que eu já estava na celebração, antes da celebração do casamento, eu já estava querendo vender esse bem. E aí eu vendo esse bem, só que esse bem eu vendo depois, eu vendo quando eu já estou casada. Esse bem que eu vendi quando eu já estou casada, esse bem era anterior ao casamento. Então ele não entra. Mesmo que eu tenha vendido depois. Tá? Ele não entra na comunhão.
Não entra, nós vamos ver daqui a pouco, herança na comunhão, tá? No regime, artigo 1662, no regime de comunhão parcial, presumem-se adquiridos na constância do casamento os móveis, quando se não provar que foram antes. Então, gente, bens móveis. A única coisa que tem que ter um cuidado é para bens móveis de altíssimo valor, joias, obras de arte, etc. Presume-se de ambos, tá? Porém, pode haver uma relativização se eu comprovar que foi de esforço apenas comum, apenas de um deles, tá? Agora, o 1659 e o 1660 são dois artigos extremamente importantes na comunhão parcial. O que, que não entra na comunhão parcial? O que, que exclui, mesmo sendo comunhão parcial? Ou seja, eu tenho bens antes, que são de cada um, particulares, individuais. E eu tenho os bens que eu adquiri dentro do casamento. Os bens que eu adquiri dentro do casamento, em tese, são dos dois. Agora, o que, que mesmo sendo adquirido depois, não é dos dois, né? O que, que exclui dessa comunhão? Os bens que cada cônjuge possuir ao casar e os que lhe sobrevierem na constância do casamento por doação ou sucessão. Eu recebi uma herança. Eu recebi uma herança. Essa herança, gente, na parcial, a herança não entra. Por quê? Porque é uma causa anterior ao casamento, tá? Doação também, a não ser que seja uma doação para ambos, tá? Se for uma doação apenas para um deles, na comunhão parcial é só daquele. E os subrogados em seu lugar. Subrogados é substituídos. É o exemplo que eu dei do veículo. Eu tinha um veículo, vendi o veículo. O veículo eu tinha antes. Então, o valor do veículo é meu. Porque eu vendi ele no casamento, na constância do casamento. Mas a causa, esses bens eu já tinha antes. Tá? Isso exclui, não entra. Tá? Os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em subrogação dos bens particulares. Eu acabei de falar do exemplo do veículo. Eu posso pegar um veículo e comprar um outro veículo. É meu. Outro, as obrigações anteriores ao casamento. Obrigações, gente, tanto obrigações para contrair, para se excluir dívidas, quanto para contrair dívidas. As dívidas anteriores ao casamento são somente daquele que contraiu a dívida, tá? As obrigações provenientes de atos ilícitos. Meu marido, por exemplo, praticou um ato ilícito e está sendo responsabilizado por isso. Só dele a obrigação. Eu, como cônjuge, não tem nada a ver com isso. Porém, eu posso entrar nessa comunhão da obrigação se a outra parte comprovar que, na verdade, o valor desse ato ilícito, desse ato ilícito, ou ato ilícito em si, reverteu em proveito do casal. Tá? Bens de uso pessoal, livros, instrumentos da profissão, é de cada um. Proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge, também é de cada um. Proventos, pressupõe-se salários. Pensão, meios soldos, montepios, que são as rendas de militares que já não estão mais na ativa, por exemplo, né? São rendas só daquela pessoa, porque são rendas especificamente, são rendas individuais. Surgiu uma palavra específica para isso. Então, gente, presta atenção. Na comunhão parcial de bens, todas essas são excluídas da comunhão, tá?
Eu grifei a primeira, porque a primeira que dá muito problema. As pessoas acham que só porque adquiriu algo na comunhão do casamento, na constância do casamento, é dos dois. E se for comprovado que o que gerou aquela aquisição foi uma causa anterior ou foi uma sucessão, não é dos dois. Tá? Agora, o que, que entra na comunhão? Por isso que eu falei, o 1659 e o 1660 são muito importantes. O que, que entra na comunhão? Os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que em nome de um deles. Então, gente, se não se provar essa causa anterior, eu adquiri um imóvel com o meu marido. É de nós dois, ainda que ele tenha posto só no nome dele. Eu já falei acho que isso para vocês em algumas aulas, né? Ah, está só. E tem cliente que chega para gente, ai, então, mas acho que a casa não é só. Acho que a casa é dele porque só está no nome dele. Gente, se for na comunhão parcial e foi adquirido a título oneroso, né? Não foi doação, porque a doação está ali, ó, exclui-se. O inciso primeiro do 1659. Se não foi doação, o que, que entra na comunhão? Os bens adquiridos dentro do casamento, gente, ainda que em nome de um deles. Por isso que eu grifei. E vocês estão percebendo que lá em cima, nos títulos dos slides, eu estou grifando para fazer uma separação entre cada regime de bem. Tá? Então, o que, que entra no regime de bens? Esses bens, os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem o concurso de trabalho ou despesa anterior. Gente, vocês sabem o que é o fato eventual? Exemplo de fato eventual é um fato que não acontece, que é imprevisível. Loteria. Loteria. O meu marido ganhou na loteria. Se eu estou na comunhão parcial, entra na comunhão. Vocês lembram daquele filme? É um filme com a Cameron Diaz. Eu sei o nome dos atores, mas eu não lembro o nome do filme. Casamento em Las Vegas, acho. Ambos casaram lá em Las Vegas, né? Fizeram aquele casamento, estavam bêbados, casaram rapidinho, e aí eles ganharam no cassino US$ 1 milhão. E aí? Aí cada um queria o seu quinhão, né? Não, melhor, cada um queria achar, entendia que era de um, outro entendia que era de outro, e na legislação brasileira dos dois. Depois do casamento dos dois. Tá? 3. Os bens adquiridos por doação, herança ou legado em favor de ambos. Lembrem-se que lá no artigo 1659 não entra a doação e a herança, se for apenas se a herança e a doação for apenas para um cônjuge. Mas eu posso ter para os dois, é óbvio que entra, né? Gente, olha o inciso 4º. As benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge. Bens particulares de cada cônjuge é o bem que o cônjuge tinha antes e era só dele. Então, é meu. Por exemplo, eu tenho uma casa, minha, antes do casamento. Ela é minha. Acabou. Essa casa não entra na comunhão. Ok. Mas aí, o meu cônjuge e eu, né, juntos, nós resolvemos fazer uma edícula atrás da casa. A casa não tinha piscina e eu resolvi fazer uma piscina. Enfim, eu fiz benfeitorias. Nós fizemos benfeitorias num bem. O bem era meu. Tem muita gente, muito cliente, que fala: a gente construiu várias coisas, mas a casa era minha, então é minha. A casa, né, melhor, o bem é da pessoa, mas as benfeitorias são dos dois. O que foi feito depois, como acréscimo, né, das benfeitorias, né, úteis, necessárias e voluptuárias, né, o que foi feito depois de acréscimo é dos dois, entra na comunhão, tá? Só as benfeitorias, não os bens. E, já fazendo um link com esse inciso, o inciso 5º, os frutos. O que eu grifo, gente, eu não grifo à toa. Os frutos dos bens comuns ou dos frutos, ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos na constância do casamento, ou pendentes ao tempo que cessar a comunhão. Gente, frutos, renda, rendimento. Eu tenho uma casa, a casa é minha.
bem particular. O aluguel dessa casa entra na comunhão. Os frutos dos bens comuns ou dos particulares. Bens comuns, tudo bem, já é do comum, então o fruto já é comum. Ou dos particulares, percebidos na constância do casamento. Então, eu tenho um bem, ele é meu. Eu me casei hoje. O aluguel que eu receber amanhã pertence à comunhão. Essa é a comunhão parcial, gente. Entenderam? Essa é a comunhão parcial. Qual é a diferença da comunhão parcial para a separação? Estou voltando um pouco, né? Para a separação convencional de bens. Parece igual, de uma certa forma, porque separa quanto ao passado, mas quanto ao futuro, né? Se você comprovar que o bem foi adquirido com esforço comum, também vai ser dos dois, por mais que seja separação. Qual é a prática disso? Eu só vou voltar um artigo aqui para mostrar para vocês qual é a prática disso. Está aqui a diferença prática entre a separação convencional e a comunhão parcial está no 1647. No regime de separação convencional, que é a separação absoluta, eu posso livremente dispor dos meus bens sem autorização do outro. Sendo que, se eu tiver em comunhão parcial, eu não posso, sem autorização do outro, alienar ou gravar algum bem imóvel. Tá? Essa é a diferença prática entre os dois. Deixa eu... deixa eu ver uma coisa, gente. Deixa eu retornar. Eu até agora falei, na verdade eu falei de 3, se eu não me engano, acho que agora falta mais, deixa eu ver, comunhão universal e participação final nos aquestos. Comunhão universal e participação final dos aquestos. É pequeno. Eu vou continuar um pouquinho, gente. Tudo bem? Eu vou continuar um pouquinho. Depois, semana que vem, eu retorno um pouco nessa questão também. Tudo bem? Deixa eu... peraí, deixa eu interromper. Aqui. Gente, comunhão universal, bom, como o próprio nome diz, né? E eu grifei o universal, né? Se comunica tudo. Comunica tudo. Tá? Comunica os bens que tinham antes e comunicam os bens que tinham depois. Se comunicam tudo. Os bens atuais é o que eu já tenho. E futuros, de ambos os cônjuges, tá? Ainda que adquiridos em nome de um deles só. Esse, gente, era o regime legal até 1977. Até 1977, esse era o regime legal. Só tinha esse regime, na verdade. Né? Eu só podia casar e ter comunhão, sob a comunhão universal. Em 1977, com a lei do divórcio, outras possibilidades foram abertas. Tá? Agora, há algumas exceções. Então, o regime de comunhão universal comunica tudo. Comunica os bens que eu já tinha e os bens que eu tenho agora. Comunica tudo. O que está excluído da comunhão universal? Os bens doados ou herdados com cláusula de incomunicabilidade. Então, alguém doa para mim, ou eu herdo algum bem, mas tem uma cláusula de incomunicabilidade. Cláusula de incomunicabilidade significa que aquele bem não pode se comunicar com o outro cônjuge. Então, é claro que ele está excluído da comunhão. Os bens gravados de fideicomício e o direito do herdeiro fideicomissário. Gente, fideicomício, não sei se você já tem direito das sucessões, fideicomisso, uma forma simples, tá?
Fideicomisso é quando alguém institui como um possível herdeiro uma pessoa e que, no falecimento, chamado de fideicomissário, tá? E eu instituo A como meu herdeiro. Só que eu já instituo que se o A falecer, quem vai herdar é o B. Isso é o fideicomisso, é quando eu tenho, na verdade, o A, na verdade, ele não vai ser herdeiro direto. Tá? Por quê? Porque o que acontecer com ele vai interferir diretamente no patrimônio para o B. Isso é basicamente fideicomisso, tá? Vocês vão estudar em direito das sucessões, tá? Então, esse tipo de bem, eu sou o fideicomissário, eu sou o A, né? E isso não entra na comunhão, algo óbvio, não é nem dele ainda, de uma certa forma, tá? As dívidas anteriores ao casamento, gente, dívidas anteriores ao casamento, por mais que seja uma comunhão universal, as dívidas anteriores ao casamento não se comunicam, a não ser que essas dívidas sejam para proveito do casal, tá? As doações antinupciais feitas para um dos cônjuges, né, doação antes do casamento, mas também com a cláusula de incomunicabilidade, tá? E os bens referidos no 1659, 6 a 7. Os bens de 5 a 7. Os bens de uso pessoal, do trabalho e as pensões. Isso, ainda que seja comunhão universal, não entra. Tá? Então, não é porque é comunhão universal que não há algumas exceções de bens que não vão ser comunicados. Tá? Hoje é muito difícil ter esse regime de bens, tá? Geralmente são casais que já se casaram em 77, antes de 77, casais mais antigos. Hoje é muito difícil. Eu conheço uma pessoa que, há um tempo atrás, casou sob regime de comunhão universal, tá? Mas hoje é muito mais difícil, tá? Eu achei, eu encontrei não encontrei uma outra decisão posterior, encontrei essa. Integram a comunhão as verbas indenizatórias trabalhistas correspondentes a direitos adquiridos durante o matrimônio, sob o regime da comunhão universal. Então, as verbas indenizatórias trabalhistas recebidas durante a comunhão universal pertence a ambos os cônjuges. Tá? E o último regime, né, muito que foi criado. Esse é um regime novo, foi criado no Código de 2002, tá? Está no Código de 2002, porém, ele não tem muita aplicabilidade, eu não consegui nem achar alguém que tenha, nem encontrar, nem decisão de alguém que tenha feito esse regime no Brasil. Tá? Ele é um regime, participação final dos aquestos. Aquestos é o que se adquire na comunhão do casamento, tá? É a palavra aquesto. É o que se mistura, vamos dizer assim, né? No Brasil, culturalmente falando, o Brasil não entrosou muito, né, com esse regime. Ele é muito, não sei se ele é raro, mas eu, pelo menos, nunca vi ninguém fazendo, né? E pelos doutrinadores que eu leio, é um regime tão em desuso, culturalmente falando, que no projeto de lei do Estatuto das Famílias, ele está. O projeto de lei do Estatuto das Famílias, que substituiria esse livro do direito de família no direito civil, esse projeto de lei já retira esse regime do direito brasileiro, porque ele existe, então a gente pode até utilizar, mas no Brasil ele não é utilizado culturalmente. Tá? Em países anglo-saxões, né, utiliza, tá? Alemanha, Inglaterra, costuma utilizar. Agora, no Brasil, culturalmente, não pegou. Sabe aquela moda que não pega? É isso, tá? Mas ele ainda está no código, quem quiser fazer também. Como ele funciona? E qual é a crítica dos doutrinadores a ele? É porque ele é um regime de bens e, na verdade, você já pensa que você vai se separar.
Por quê? Ele é um regime de bens, eu vou ler o 1672, tá? No regime de participação final nos aquestos, cada cônjuge possui patrimônio próprio, consoante o disposto no artigo seguinte. Então, se cada cônjuge possui patrimônio próprio, dentro do casamento, funciona como separação total de bens. Mas, e lhe cabe, na época da dissolução da sociedade, um direito à metade dos bens adquiridos pelo casal a título oneroso na constância do casamento. Então, até coloco embaixo para vocês, ele é um regime que a gente chama de regime híbrido. Ele é separação total durante o casamento. Então, isso é interessante por quê? Porque cada cônjuge pode livremente dispor dos seus bens dentro do casamento sem precisar da autorização do outro. Posso vender, posso comprar, tal. Mas, na hipótese de dissolver essa sociedade conjugal, é comunhão parcial. O que é isso? Vai ter que fazer uma contabilidade, geralmente é uma contabilidade complexa, é muito difícil acontecer no Brasil, justamente por quê? Porque primeiro, as críticas, né, a esse regime. Primeiro, eu já penso que eu vou me divorciar, porque no próprio artigo já diz, na época da dissolução. Segundo, quando eu me divorcio, ou me separo, né, ainda existe, quando dissolve a sociedade, eu vou ter que, ambos os cônjuges vão requerer uma perícia contábil para fazer a análise do que cada cônjuge tinha antes do casamento e qual foi o acréscimo patrimonial de cada um e depois verificar o que acresceu mais, o que acresceu menos para fazer a estabilização. E assim eu falando parece que é fácil, mas pelo que eu li não é tão fácil assim. Tá? Essa contabilidade, tá? Carlos Roberto Gonçalves diz, né? É considerado ideal para as pessoas que exercem atividades empresárias, pela liberdade que confere aos cônjuges para administrar livremente os seus bens, né? Na constância da sociedade conjugal, sem afastar a participação nos aquestos, ou seja, sem afastar a comunhão por ocasião da dissolução da sociedade, tá? Mais ou menos é assim, verifica-se o acréscimo patrimonial de cada um dos cônjuges, o acréscimo desde quando eles estavam casados, tá? Apura-se depois o valor para essa compensação e identificação do saldo, tem saldo para um, tem saldo para outro, e depois executa-se o saldo, executa-se o crédito, digamos assim, tá? Esse é o regime de participação final nos aquestos. Então, gente, se nós formos verificar, nós temos, então, para o regime de bens, 5 regimes de bens básicos, né? Então, nós temos a separação obrigatória, que, na verdade, no código, capítulos falam de 4, né? Comunhão parcial, comunhão universal, separação convencional, que é aquela por acordo, e a participação final nos aquestos, participação final na meiação, né, no monte comum. Mas nós temos também a separação obrigatória, regime legal também, vamos dizer assim, para quem se encontra nas hipóteses do 1641. Então, gente, o que acontece? Nós temos, então, 5 regimes de bens. E cada um com as suas peculiaridades. Vocês viram que há peculiaridades. É uma disciplina que a gente tem que lembrar muito dessas peculiaridades, né? O que entra na comunhão, o que não entra, justamente para que o cliente, para quem chegar até nós consigamos analisar. É claro que a gente não faz uma análise, às vezes, imediata para o cliente, né? Mas a gente tenta, minimamente, analisar, verificar o que entra e o que não entra na comunhão. Quantos clientes chegam para mim, né, e falam, mas está só no nome dele, então é dele? Tem que ver qual é o regime de bens. Gente, primeira coisa, a gente pergunta para todo mundo, regime de bens. Se vai se separar, se vai se divorciar, até para saber a questão da herança.
que entra, o que não entra. Na comunhão universal entra, na comunhão parcial não. Certo? Alguma dúvida por enquanto, nesse momento? Nenhuma dúvida nesse momento? Gente, se não tiver nenhuma dúvida nesse momento, hoje nós vimos o tópico do regime de comunhão, o regime de bens entre cônjuges. A semana que vem, nós vamos ver a união estável e o usufruto e administração dos bens dos filhos menores. Como eu falei, hoje na verdade, as aulas continuam conceituais, né? E eu vou tratar da união estável, né? Eu vou enviar para vocês como pré-aula alguns artigos e vídeos confiáveis, né? Claro, da união estável, sobre união estável, para a gente ver, tá? Dado que a administração e usufruto dos bens dos filhos menores é mais tranquilo, é muito pequenininho, tá bom? Se vocês não têm nenhuma dúvida por agora, eu vou declarar encerrada a aula. E lembrando que vocês têm o e-mail para me enviar dúvidas que vão surgir. Vocês têm 10 horas, vai abrir o questionário pós-aula. 10 horas abre o questionário pós-aula, tá bom? Então, aguardem, quem for fazer, pode aguardar. Daqui a pouco abre, até às 7 horas da manhã de sexta que vem. Tudo bem? E se vocês quiserem estudar, eu não vou fazer exigência do estudo em si, mas do estudo em si no livro, mas é muito importante que vocês estudem o livro, tá? Principalmente, e a lei em si, né? Principalmente para fazer as questões que eu coloquei para vocês, tá ok? Então, leiam a parte do direito patrimonial, regime de bens entre cônjuges, de qualquer autor civilista. A resenha nas normas da BNT? Sim, Alexandre, nas normas da BNT, o que eu vou exigir apenas, né, as normas de configuração, tá? Eu não vou exigir resumo, sumário, essas coisas, a não ser que queira colocar, tá? Eu só vou querer as regras de formatação da ABNT e o nome das pessoas em ordem alfabética. Tem gente que me manda trabalho sem ordem alfabética. A norma da ABNT exige que trabalhos em grupos também sejam em ordem alfabética, assim como referências bibliográficas. Certo? Você vai disponibilizar os slides? Não, eu já falei, eu não me atentei, eu falei que eu já citei isso, que na verdade eu vou colocar já na sala virtual, ainda não, esses slides não, né, não coloquei ainda. O que vocês têm de slides lá é até a última aula, que foi sobre adoção, em março, final de março. Essa eu vou colocar já. Eu não coloco antes, né, agora até eu posso colocar, porque online é mais fácil, mas eu não coloco antes, justamente porque eu sempre altero alguma coisa, e às vezes no meio da aula, eu lembro de algo que eu não coloquei, e aí eu coloco para depois colocar o material mais completo para vocês. Por isso, entendeu? Então, daqui a pouco, os slides já estarão lá. Ok? Gente, então, daqui 10 minutos o questionário pós-aula se abre, ele está no tópico escrito aula, não esqueçam, tá? E essa videoaula, já aproveitando, os slides eu insiro já. A videoaula eu insiro hoje à tarde ou até amanhã. Essa videoaula, para quem não assistiu ou para quem assistiu e quer assistir de novo, e assistam de novo e leiam doutrina sobre, tá? Pablo Stouze, Carlos Roberto Gonçalves, Washington de Barros, Maria Helena Diniz, etc. Ok? Então, gente, se vocês não tiverem nenhuma outra consideração nesse momento, eu declaro por encerrada a nossa aula. Por isso que eu falo que geralmente é 2 horas de aula, né? Eu não consigo, às vezes, 1h30. Bom fim de semana para vocês, gente. Bom fim de semana, muito obrigada. Daqui a pouco eu vou colocar também o comunicado
das datas da audiência simulada, tá? Do trabalho, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada, se cuidem vocês também, viu, Poliana? Se cuidem, é verdade. Vocês se cuidem, todos dentro de casa, na medida do possível, tá? Todos dentro de casa, na medida do possível. E com máscara, se tiver que ser, né? E higienizar muito bem, etc, etc, que a gente já sabe. Bom fim de semana, gente. Fiquem com Deus.